Olá, está começando mais um de Farma para Farma, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Aqui neste canal exploramos histórias inspiradoras e temas relevantes para a comunidade farmacêutica. Seja muito bem-vindo, eu sou Eduardo Valério, farmacêutico, diretor tesoureiro do Conselho de Farmácia do Paraná, empresário e especialista em gestão de farmácias. No episódio de hoje, vamos entrevistar o farmacêutico Inácio Louvan. Ele é uma das principais referências em treinamentos e desenvolvimento no setor farmacêutico. Sua trajetória foi construída com coragem, muito estudo e paixão. Tudo iniciou na Escola de Farmácia de Ouro Preto, instituição histórica reconhecida por formar profissionais desde 1839. Em 2008, ele começou a realizar palestras e ações de saúde para a comunidade local, o que deu início a uma jornada marcada por aprendizado constante e inovação, combinando especializações técnicas como farmacologia e formações voltadas ao desenvolvimento humano, como um MBA em gestão de pessoas e estudos em saúde mental pela Harvard University. Inácio construiu uma abordagem única. Sua metodologia, baseada em empatia e personalização, já impactou mais de 85 mil profissionais ao longo de 15 mil horas de treinamentos e palestras. Entre seus grandes marcos estão a reestruturação de planos de carreira e o desenvolvimento de trilhas de aprendizagem para a maior rede de farmácias do país, além de projetos que ajudaram empresas no Brasil, América Latina e Europa a alcançarem resultados excepcionais. Inácio é fundador do portal Farmaceuticar, criador do canal Farmacêutico de Valor e host do podcast Farmaceuticar. Hoje, ele é uma referência para profissionais da área, integrando conhecimento técnico, gestão estratégica e uma visão transformadora da farmácia. Neste episódio, vamos descobrir como ele redefiniu o papel do farmacêutico e as lições que aprendeu ao longo de sua trajetória inspiradora. Inácio, meu amigo Inácio, o cara do coração amarelo, nos conte um pouquinho esse currículo todo. Como é que começou essa jornada? Como é que o Inácio veio para a questão de farmácia primeiro, depois pensando em pessoas, essa formação toda do Inácio, né? Fala o seu oi aí pro pessoal, pode se apresentar e também nos conte já de bate-pronto, né? Por que o Inácio veio para a área da farmácia? Maravilha. Eduardo, prazer estar aqui. Um abraço muito carinhoso para todo mundo que está assistindo a gente no Farma para Farma. É uma alegria tremenda a gente poder compartilhar, não é? Através das nossas histórias, das nossas jornadas, alguns insights, aprendizados, equívocos, os erros, não é? Então, um prazer estar aqui, tá bom? Agora vamos lá. Eu literalmente digo que eu caí de paraquedas na farmácia. Eu queria fazer, durante o período vestibular, várias coisas, dentre elas astronomia. Acho que eu estou buscando astronomia até hoje, de alguma forma. Astronomia, história, economia. Naquele contexto, Eduardo, a gente está falando ali do final dos anos 90, a gente tinha como grandes profissões, né, a engenharia, a gente tinha a medicina, o direito e tal. Então a gente meio que pensava naquela trinca ali. E eu me encaixava em engenharia e me encaixava em medicina. E farmácia aconteceu por um acaso, assim. A gente, num momento de marcar o X, numa opção, uma data calhava, eu morava em Belo Horizonte na época, de ir para Ouro Preto, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, fica uns 100 quilômetros mais ou menos de Belo Horizonte. E Ouro Preto tem uma escola de farmácia que é uma escola histórica, né? Ela é de 1839, é uma das primeiras faculdades de farmácia do mundo. E aí eu falei, bom, né, cabe a data e tal. Eu vivia num contexto que eu só tinha uma chance, que seria uma faculdade pública. E Ouro Preto era pública. Então, cara, eu fui. E aí eu não passei em astronomia, passei em economia, passei em história, não passei em medicina e passei em farmácia. Eu falei, eu vou encarar essa farmácia, né? Então foi assim que meio que eu cheguei na farmácia, meio de supetão, eu não tinha muita consciência do que um farmacêutico poderia fazer. Eu imaginava que eu ia ficar num laboratório criando fórmulas maravilhosas e tal, mas assim, não foi nada disso. No segundo período eu conheci uma disciplina chamada Química Orgânica. Eduardo, eu me apaixonei por Química Orgânica, aqueles carbonos, eu gostei tanto, eu fiz 5 vezes, Eduardo, Química Orgânica, só para ter certeza que eu estava me inteirando, sabe? Então assim, eu não tive muita facilidade com farmácia, a gente estudava manhã, tarde e noite, e me perguntei durante 5 anos se aquilo era para mim.
Às vezes me pergunta até hoje se de fato é para mim. Então a gente tem talvez o passo que a gente dá vai abrindo o próximo, né? E a farmácia ela surgiu para mim dessa maneira, meio que um passo de cada vez. Legal, legal. E me conta uma coisa, você falou dos carbonos, né? Eu fiz só 2 vezes a química orgânica, eu não cheguei a fazer 5 vezes, né? Mas você conheceu todos os carbonos e depois foi para a área da gestão de pessoas. Como é que foi esse salto, né? Começar a palestrar, começar a falar pra gente. Como é que você saiu de uma área extremamente técnica para vir falar de gente? Isso tem uma coisa interessante, né? Seria muito bom se naquele contexto a gente tivesse... A gente não tem a velocidade de internet que a gente tem hoje, né? Então, naquele contexto, o que nós tínhamos efetivamente, e isso é muito bom naturalmente, eram os livros. E os livros, na maior parte das vezes, eles na área de farmácia, eles são técnicos. Então, Eduardo, eu não tinha... eu não consigo perceber como que eu iria imaginar eu trabalhando com outra coisa que não fosse técnica, sabe? Então, a minha cabeça na faculdade era alguma coisa talvez para a indústria, talvez para pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Só que quando eu chego no mercado, eu vejo que o desafio, o maior desafio que eu estava passando era um desafio com pessoas. Era um desafio de liderança, de equipe, de gente. Eu ficava, cadê minha farmacologia, né? Então, acho que talvez o primeiro baque nesse sentido. Foi, caramba, como é importante você ter outras habilidades desenvolvidas além do nosso conhecimento técnico farmacêutico, não é? Que é de nossa grande importância. E as pessoas entraram da seguinte maneira. Eu fui primeiro para uma indústria e nessa indústria eu estava na área de desenvolvimento de novos produtos, era uma indústria italiana em São Paulo, e dessa indústria eu achei que ia ser o grande negócio da minha vida, né? Porque era pesquisar, imaginar soluções terapêuticas e tal. Do ponto de vista farmacêutico, eu estava nas nuvens. Mas do ponto de vista humano, eu comecei a perceber que eu estava, era para eu estar gostando, mas eu não estava gostando. Uhum. E num dado momento eu realizei que, puxa, eu preciso de talvez um ambiente com um pouco mais de situações, um pouco mais de gente, né? Eu passava muito tempo sozinho numa câmara de pressão negativa, montando um lote de bancada, por exemplo, né? Pensando em alguma solução para, enfim. E de repente, num domingo à noite, Eduardo, eu invocado, assistindo Fantástico, que na época a gente assistia Fantástico. Eu falei, cara, eu vou para a farmácia. E é louco isso, né? Enquanto a gente grava, a farmácia, drogaria, ela tem N desafios. Só que às vezes a gente faz uma retrospectiva na minha visão, pouco tempo para cá, o quanto que essa percepção, no meu entendimento, melhorou. Naquele contexto, os meus mestres, as pessoas que você admira, eles nem falavam em farmácia, eles não cogitavam drogaria. Você vai trabalhar com... Mas não era dito drogaria. E nesse domingo à noite eu falei, cara, eu quero ir para uma drogaria. E eu não sabia se eu estava ficando feliz, se eu estava ficando triste, se eu estava ficando doido, sabe aquela coisa? Eu falei, bom, eu vou tentar, né? Um passo de cada vez. Não deu outra. Mandei um currículo nesse domingo à noite, num sites de vaga, não dizia nem qual era a empresa. Encurtando a história, 2 semanas depois eu já estava trabalhando nessa empresa de farmácia. E aí, primeiro desafio é contar para minha família, que estava em Minas e eu morando em São Paulo, que olha, eu te vejo nas férias, porque agora eu trabalho sábado, domingo, feriado, dia santo, carnaval, aquela coisa toda. E eu entrei exatamente dia 3 de dezembro. Então eu fui contar para minha mãe que, olha, este Natal vai ser o primeiro Natal que eu não vou passar com a senhora, que eu vou... Inclusive, eu estava num turno que começava às 7 da manhã. Então eu ia abrir a farmácia no dia 24 às 7 da manhã e abrir a farmácia no dia 25 às 7 da manhã. E aí isso dá uma reconfigurada, porque na hora que eu entro na farmácia, que fica claro para mim o seguinte, eu não me sentia, eu tinha um diploma de farmácia, mas eu não me sentia um farmacêutico. O que eu achava que eu sabia de medicamento foi desconfigurado. Eu vi que, cara, eu não sei absolutamente nada disso aqui. Eu só sabia mexer com as moléculas que eu pesquisava lá na indústria. Então, para um mundo da farmácia, aquilo era
sabe? Um universo muito pequenininho. E ali eu começo a pensar o seguinte, não é só farmacologia aqui não é só carbono quiral, não é só ataque nucleofílico, não é só tempo de meia-vida, tem algum lance aqui acontecendo, eu vou ter que descobrir. Aí eu começo a ir pra gente, pras pessoas, eu fazia uma reunião, vamos combinar, ó, nessa farmácia aqui, é desse jeito, né? Pode aceitar, não pode aceitar, a vigilância veio aqui e orientou. Todo mundo, certo, vamos trabalhar. Cada um faz de um jeito. Essa foi a primeira. Eu falei, puxa, eu não sei nem falar com o time, porque eu falo uma coisa e não entende. Aí você começa a ver que, puxa vida, passei anos da minha vida sem desenvolver algumas habilidades que para fazer isso aqui funcionar, eu vou precisar, não é? Ô Inácio, e você tá... Essa questão dessa jornada, né? Trocou a indústria, veio para a farmácia, começou... Você já tinha uma ideia de que precisava... né, melhorar e entender um pouco mais de gente. De repente você cai dentro de uma farmácia e vê que o desafio é um pouco ainda até maior e foi se especializar. Foi mais ou menos nessa época que você foi se especializar. Um pouquinho mais pra frente. Tá. Um pouquinho mais pra frente. Conta pra gente como é que foi essa questão de se especializar, né? E ter como a sua bagagem essa formação mais técnica, né? Que é a nossa formação de farmacêutico. Isso ajudou na hora de aprender um pouco mais sobre pessoas? Isso não ajudou? Como é que foi combinar, né, esses dois conhecimentos, essas duas áreas, tanto a parte técnica quanto a parte de pessoas ali? Eduardo, aqui tem dois elementos. Que bacana você chamar isso, né? Lembrei de duas coisas. A primeira delas é que na escola, eu estudei em Belo Horizonte numa escola chamada Padre Machado durante um bom tempo. Eu tinha uma bolsa lá e tal. E nessa escola, uma escola particular lá em BH, tinha aula de teatro. Então, eu fazia o teatro, era da grade, era obrigatório, não era uma coisa opcional, mas eu gostava, não fazia porque era obrigatório. Estava na grade, eu fazia. E eu não tive em nenhum momento a dimensão do quanto que aquilo poderia me ajudar um pouco mais para frente. Não é? Então, esse é um ponto. A aula de teatro me ajudou bastante. Segunda coisa, que eu morei em Ouro Preto. Cara, morar em Ouro Preto é você sair da casa da sua família. Eu morei com mais de 20 pessoas na mesma casa. Então, é passar anos encontrando diariamente pessoas de culturas diferentes, pessoas, sabe, de todos os cantos do país. Então, você... querendo ou não, e às vezes sem perceber, você vai desenvolvendo tolerância, você vai desenvolvendo o acolhimento, sabe, o respeito, não é? A gente trabalhava muito uma questão da voz, do tom de voz, então não levantar a voz para nenhum membro da República. Então tinha uma organização ali que a gente naquele contexto só vivia. Aí quando eu vou para o mercado eu vejo, pô, isso aqui está fazendo muita diferença, sabe? E o passaporte, né, para eu ir para a área de educação, de treinamento, foi o seguinte. Eu entrei numa farmácia que ela estava correndo o risco de ser fechada no grupo. O grupo tinha mais ou menos 300 farmácias, drogarias, né, na época. E a farmácia que eu estava era uma farmácia do grupo da dúvida. Na avenida da farmácia, você não tinha pedestre, então a gente dependia exclusivamente de automóvel, pessoas que estavam de carro ali. Segunda coisa, começaram uma obra, e essa obra está lá em São Paulo até hoje, que falaram aqui a gente vai fazer um metrô de superfície, uma coisa super moderna e tal. Tá lá até agora, e isso já tem uns 15 anos aí, né? Então, veja, naquele contexto, a gente em obras, avenida um caos, a gente só com veículo e a farmácia não performando bem. E aí tem uma beleza do problema, que quando tem um problema você tem que pensar em solução. Assim. E nessa de pensar em solução, tinha um condomínio próximo, grande, com várias torres, assim. E o gerente falou, que tal se a gente tentar entrar, conversar com o síndico e fazer alguma coisa dentro desse condomínio, né? Tem muita gente em potencial lá para farmácia, né? Você vê um condomínio mais idoso, vamos lá. Surgiu a chance de fazer uma palestra dentro desse condomínio. E eu fui falar sobre hipertensão. Puxa, me preparei, corri atrás, montei alguma coisa que pudesse agregar para eles e tal. Tremendo, a mão gelada, sabe, aquele desconforto assim, falei, cara, né, vou falar com pessoas muito mais experientes do que eu, muito mais vividas do que eu, como que eu vou agregar alguma coisa? O fato é, fui lá, falei com o coração amarelo,
E no final, assim, não teve palmas, não teve oba, aqui, não teve nada disso, mas teve aquele retorno sincero de falar: olha, meu filho, obrigado e tal, foi muito bom. Semanas seguintes, eu comecei a receber essas pessoas na farmácia, algumas delas levando um bolinho e tal. Eu falei, puxa, plantamos uma semente bacana. E calhou, isso era em 2009, a gente que está aqui num contexto de Conselho Regional de Farmácia, 2009 é o ano da RDC 44. E ela reconfigurou o nosso jeito de pensar e de trabalhar. E naquela época, quando a RDC entrou, ela dizia o seguinte, que era necessário as farmácias adequarem para trabalhar com os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição. Até então, os MIPs ficavam expostos, enfim, acho que não tinha regra se ficava atrás ou no meio da farmácia, mas a partir da RDC 44 precisava ficar em um local onde nós, né, quem está trabalhando ali na farmácia, precisaria fazer algumas perguntas, ter certeza e tal, se a pessoa já usou, se não usou, e isso trouxe para a empresa um desafio de treinar toda a área de atendimento. Então calhou esse evento corajoso lá, com as senhorinhas, os senhorzinhos, né? Não salvou a farmácia não, tá bom? Mas foi uma tentativa nobre, né? Então calhou daquele evento com a RDC 44, e a RDC 44 é o meu passaporte para eu passar metade do mês treinando os novos atendentes, os novos farmacêuticos da empresa, em sala, em teoria, e depois eu passava 2 semanas com eles nas farmácias, até eles irem para as farmácias deles. Então, meu mês ficou dividido. A metade sala de aula e a outra metade na prática, coordenando o time. Aí sim, aí eu começo a buscar livro, aí eu começo a buscar autores, aí eu começo a buscar o MBA de gestão de pessoas. Porque ali eu vi que cuidar de mim já estava difícil. Cuidar de mais 30 pessoas por semana era muito mais desafiador. Mas isso também trouxe uma coisa interessante. Eu comecei a ver que dos meus receios do mundo farmacêutico, do que vai ser da minha profissão, do que vai ser da minha própria trajetória profissional, eu comecei a receber mensagens, né, inputs ali, informações de farmacêuticos de vários lugares do Brasil numa quantidade estrondosa. Então, eu começo a perceber o seguinte, opa, eu tenho um problema, mas a gente tem um problema muito maior dentro da farmácia, dentro dos anseios de cada um e tal. E aí eu começo também a maquinar no sentido de soluções. Como a gente pode melhorar isso, né? Então foi um capítulo aí em 2009, 2010, 2011, até meados de 2013. Essa foi a minha jornada meio a meio. E ali eu aprendi muito, mas muito, Eduardo, muito. Sobre a gente, sobre a nossa cultura, sobre a nossa origem, a história do farmacêutico, a história do farmacêutico no Brasil, né? Um pouco do nosso comportamento hoje, enquanto farmacêuticos também. Então, isso foi uma escola super interessante. Que legal. Ô, Inácio, e nessa jornada você fez a reestruturação, inclusive, né? Da parte de treinamento de pessoas dentro da empresa. E em algum momento você precisou tomar uma decisão, porque hoje você não está mais nessa empresa, você seguiu uma carreira solo com algumas parcerias e tudo mais. Como é que foi essa decisão? Em que momento que foi essa decisão? Foi muito difícil? Me conta um pouquinho sobre esse momento de decisão na sua carreira. Interessante. A gente está aqui falando de 2015 a 2017, Eduardo, para mim, né, na minha jornada. 2014 até 2016, a gente fez, na companhia que eu trabalhava, a gente fez uma reestruturação muito grande dentro da área de RH como um todo. Eu estava dentro de um núcleo de educação que está dentro de um ecossistema maior que é o RH. Só que quando a gente vai falar de ascensão profissional, ou seja, qual é o cargo que eu contrato, como que ele evolui, como que ele pode ser promovido, como que ele pode ir para uma outra área, então promoção vertical, horizontal, enfim. Você lida com o futuro de um monte de gente, você lida com o dinheiro de um monte de gente, você tem o orçamento da empresa, você envolve benefícios, você envolve a quantidade de diretores que você vai ter, então você precisa ter informações, de certa forma, importantes de crescimento da empresa, tamanho de investimento na companhia, enfim.
Então foi um ano, para mim, foi um ano de muito aprendizado. Naturalmente, o meu trabalho era tempo integral, não é? Então eu vivia aquilo ali e de vez em quando eu dormia. Não me queixo disso, mas para o pessoal que estiver escutando a gente, entendendo o contexto de que quando a gente entende que você está passando por algo especial e você não tem talvez a ideia de onde que aquilo exatamente vai chegar, mas você entende que aquilo é importante, a minha estratégia foi me jogar, sabe? Entrei, mergulhei de cabeça. E nesse mergulhar de cabeça, nenhuma dessas situações, eu comecei a ter algumas ideias. E essas ideias é que levaram em 2017, eu pedi a minha demissão e começar um negócio próprio. Eu não tinha... Nessa trajetória, essa primeira década minha como farmacêutico, né, eu não tinha nenhuma pretensão em abrir uma empresa de treinamento ou uma farmácia, uma indústria. Eu só estava vivendo aquilo ali. Eu já tinha, sim, um pensamento empreendedor. Então, nesse contexto, eu tinha aberto uma lojinha em Belo Horizonte e tal. Está aberto até hoje, está indo bem, graças a Deus. Não é na nossa área farmacêutica, mas eu pensava em alguns investimentos, mas não necessariamente na área da farmácia. Quando eu fui passar por esse processo de gestão de carreira, ali eu vislumbrei, Edu, no sentido... cada um joga o seu jogo, né? Cada um é de um jeito. Eu fiquei muito incomodado com cenários onde eu entro na farmácia e eu gosto do que eu faço, que era o meu caso. Nem todo mundo gosta de trabalhar na farmácia, cada um tem seu lugar, tá tudo certo em relação a isso. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta e gosta da dinâmica do sábado, domingo, feriado. Tem gente que gosta, mas se pudesse ia gostar mais se mudasse alguma coisinha e tal. Tem gente que não gosta. Eu comecei a pegar muitas pessoas que gostavam, mesmo com as dificuldades de vida, de organização de vida. A gente trabalha em plantão. Agora, boa parte também da gente sabe que quando a gente fez saúde era plantão. No meu entendimento, tá bom? É claro que eu volto sempre para uma vida boa, mas eu já preciso de saúde em momentos de madrugada. Você tem as crianças, eu também tenho, né? A gente sabe o quanto que é importante você chegar no hospital e ter gente lá trabalhando. Então, nesse cenário, eu comecei a perceber que, cara, a gente tinha um desafio enquanto papel do farmacêutico. Não somente enquanto uma empresa buscando uma infraestrutura para poder estar no jogo por mais 5, 10, 15, 20 anos. Ali eu comecei a pensar mais no profissional, no indivíduo. E nesse contexto eu falei, puxa vida, a gente pode tanta coisa, e eu, Inácio, não tinha esse... Quando a gente fala em mais de 10 linhas de atuação, com mais de 130 possibilidades, fora que essas possibilidades se recombinam no sentido que a gente tem a internet e a possibilidade de fazer um cruzamento entre áreas diferentes. Ali estava tão claro para mim que a gente podia tanta coisa e a empresa não ia dar, não no sentido de não vou dar porque não quero dar, não é isso, mas porque não é o jogo da empresa. Falei, cara, então a gente vai ter que fazer um jogo próprio, a gente vai ter que se reinventar e tal. E aí começou a surgir essa loucura, que a minha mãe fala até hoje, foi uma loucura, que foi abrir uma empresa própria e começar a propor caminhos novos, né, de uma maneira pequena, no sentido tipo, poxa, a gente tem 3 centenas, né, de milhares de farmacêuticos, eu, do tamanho que eu sou, eu não consigo, mas assim, dos poucos farmacêuticos que a gente consegue ter contato, da gente abrir novos caminhos. E aí ficou essa sementinha. Ela ficou, senhor Eduardo, por 1 ano maturando aqui dentro. Abril de 2016, eu penso, e se eu pedisse demissão e abrisse um negócio de treinamento? Em junho do ano seguinte, é que eu tive a coragem de sentar numa mesa, aí conversar com a diretoria, falar, gente, eu tive uma ideia, eu tive um sonho, né? Eu tive uma ideia e honro vocês, sempre vou honrar, vivi coisas maravilhosas aqui, só que eu acredito que é um momento de levar uma mensagem, eu vou colocar aqui de uma forma, sem patrocínios.
uma mensagem com a minha genuinidade, né? Então, aí começa uma trajetória nova, vou me estrupiar todo, se atropelar, mas a gente vai passar bem mais para frente. Eu não imaginei que ia ser tão difícil, né? E uma coisa interessante para quem está ouvindo, cada um de um jeito. Tem gente que consegue se organizar financeiramente, planejar e fazer a migração. E como eu vivia muito intensamente o trabalho que eu tinha, eu não conseguia, Eduardo, fazer o meu trabalho e construir o que eu estava imaginando de treinamento. Então eu precisei fazer o seguinte, pedir demissão, desligar a minha chave geral, para que na segunda-feira eu começasse a pensar que nome ia ter, como é que abre um CNPJ, né? Como que eu precifico isso aqui que eu faço e tal. Então, às vezes eu me deparo com pessoas que pensam, pô, você fez tudo certinho, parabéns, cara, você organizou tudo, né? Não organizei tudo não, eu só organizei que ia ter uma data de saída, e aí isso aconteceu 9 de junho de 2017, e aí no dia, aí teve 10/11 que foi o final de semana. Aí no dia 12, efetivamente, eu tava pensando, e agora? Eu peguei um cafezinho, em casa umas 8 horas da manhã, sem ir pro trabalho, o corpo não entende, o corpo começa a achar que você é um vagabundo, você devia estar trabalhando em algum lugar. Eu falei, bom, vamos lá, papel, né, em branco, e aí comecei a escrever. E as coisas, passa por algumas adversidades, mas foi interessante porque eu saí dia 6/9, no dia 7/7, um mês depois, fica pronto o meu CNPJ. Naquela época demorava um pouquinho mais, já era rápido. E no dia 12/7, eu dei o meu primeiro treinamento pela empresa. E esse tem um negócio interessante, que foi, cara, será que eu só sei falar para aquela com aquele time? E o medo de você chegar numa sala e errar o nome. Bom dia! E outro. Então, assim, a cabeça ela fica te testando. O diálogo interno talvez seja o nosso pedágio mais caro, né? O fato é que eu não cometi nenhuma gafe com o nome de nada, nem de ninguém. Deu certo, dia 12 de julho. Foi um treinamento em Brasília e uma coisa que eu tenho muito orgulho de poder compartilhar isso. A empresa que me contratou no dia 12 de julho de 2017, ela me contrata até hoje. E uma das grandes vitórias para mim é isso. A gente pensa na farmácia, a farmácia ela é confiança, né? Farmácia é reputação. Então, você precisa cruzar o tempo com a sua idoneidade, cruzar o tempo com a sua ética, senão você não dura. Não é um jogo, vou vencer esse mês. Farmácia é um jogo de tempo longo. E aí, quando eu vejo que, no meu primeiro momento, teve uma empresa que acreditou, né, naquele sonho, né? E continua acreditando, fico muito feliz porque a recontratação, eu não imaginava isso quando eu estava no CLT, não? A recontratação é como se fosse você ganhar uma Copa do Mundo. Porque, cara, eu estou fazendo alguma coisa certa, estou fazendo um monte de coisa errada. Vai ficar melhor, mas eu estou fazendo algumas coisas certas que fazem valer, não é? Então isso é uma curiosidade legal. Que legal, legal. A recontratação acho que é a maior recompensa do profissional, né? Porque ele vê que de fato o cara que contratou uma vez, gostou e tá te mantendo, né? Parabéns pela jornada aí, muito legal isso aí. Mas Inácio, vamos lá. 85 mil farmacêuticos e farmacêuticas impactadas no Brasil, isso dá quase 25%, né? Nós temos aí praticamente 400 mil farmacêuticos. Então, quase 25% do mercado já passou pelo Inácio. Com certeza, tiveram vários momentos, né, dentro dessa jornada. Você consegue trazer pra gente um momento assim, cara, esse momento é inesquecível. Esse momento foi um dos momentos mais importantes da minha carreira, dentro da minha jornada. E por que ele é tão inesquecível assim? Aí passa um filme na cabeça, né, cara? A gente tá numa área... Quando a gente pensa em educação, a gente pensa assim, pô, tá todo mundo querendo, né? Não, tá todo mundo precisando. Seria bom se tivesse todo mundo querendo, né? E, Edu, cada um tem uma escola de vida, né? Uma trajetória de vida. Quando a gente tinha talvez 11, 12 anos de idade, a situação financeira lá em casa ficou muito complicada. Então, assim, até os 10, 11 anos,
cara, não é que era rico não, mas eu nunca vi, e perguntar, acho que para minha mãe, ela preocupada em fazer um mercado. Ela fazia um mercadinho dela e tal, acho que estava tudo certo, estava sempre com comida na mesa, sabe? Cara, quando dá ali de 10 a 12 anos, eu com 10, 12 anos, eu vivi uma coisa de escassez mesmo, assim, de olhar para o mercado, ela meio que assim, na feira, falou, ó, quanto que é a cabeça de alface? 50 centavos. É ali 5 folhinhas, sabe? Então, assim, cada um que estiver escutando a gente, alguns viveram algo semelhante, algo pior, enfim, cada um tem sua história. Essa foi a minha. E o fato é que dali, desse momento, até a formatura, meu amigo, e depois da formatura também, o Inácio vive uma fase que a gente pode chamar de fase dura, ok? E o que acontece? Sai ali, se eu não estiver enganado, em 97 ou 98, um filme chamado Titanic, com Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, foi um sucesso. A música da Celine Dion tocava o dia inteiro na rádio. E uma vizinha minha, Thaísa, ela chegou pra mim, me chamava de bicho. Falou, bicho, vamos lá ver o filme e tal. Eu falei, Thaísa, não me leve a mal, né? Não tem como assistir o filme e tal. Eu falei, o que é? Você tá sem grana de novo? Eu falei, tô meio sem grana. Porra, bicho, você tá sempre quebrado, né? Eu falei, caramba, né? O fato é que ela pegou, a gente morava em Belo Horizonte, tinha um cinema no centro, em um shoppingzinho chamado Shopping Cidade, fica na rua Rio de Janeiro, quem é de BH certamente conhece. E eu não lembro se era terça ou quarta-feira, o cinema lá era R$3. E aí a Thaísa me deu o ingresso, cara, e a gente foi lá assistir o Titanic e tal, maravilha. Olha como que a vida dá umas cambalhotas. 2017, saio, né, da empresa que eu trabalhava, abro ali a minha empresa meu CNPJ, não é empresa, meu CNPJ, para poder começar a dar treinamentos. E em 2018, eu volto para Belo Horizonte para fazer uma palestra dentro do cinema do Shopping Cidade. Eduardo, ali passou um filme na cabeça de você olhar para aquele menino que, cara, tava num arroxo, numa fase danada, sabe? O que é delicado? É você minar os sonhos. Eu tenho para mim que a gente precisa, enquanto seres humanos, continuar acreditando. Eu vejo uma esperança consciente, claro, mas, sabe, pô, tá bom, vamos fazer melhorar. Não tá bom, vamos fazer melhorar. Esse é o meu pensamento, não é? E quando eu vi aquele cinema lotado e não tinha Kate Winslet, não tinha Leonardo DiCaprio, era o Inacinho lá. Ali passou um filme na cabeça, no sentido, cara, olha quanta coisa que a gente passou e a gente fez valer a pena, né? Então, desde a minha mãe me liberar para poder estudar fora. Quando eu falei, vou para São Paulo, ela, fui para São Paulo com 2 malas, sabe? 2 mudas de roupa, não tinha nem colchonete para dormir quando eu me mudei para São Paulo. E aí você vê um colchãozinho entrando, depois um travesseirinho, depois um fogãozinho 4 bocas e tal. Isso passa assim, né? Então esse momento do Shopping Cidade. Tem uma foto minha, tinha um fotógrafo lá, falei, eu vou abrir os braços aqui, que agora eu tô me sentindo até lá na proa. Achei esse é um grande momento. Teve esse grande momento em Brasília, que é o primeiro, né? O primeiro depois que eu saí de lá e tal, eu fiquei realmente emocionado, porque eu falei, cara, posso até não ser normal, sabe? Mas o que eu imaginei aqui tem um caminho. Tem um caminho aqui, tem uma avenida aqui. Então eu fiquei muito feliz aquele dia por ver que aquilo deu certo, né? Agora, mas tem outros momentos. Tem um momento aconteceu, foi no ano passado, esse foi super legal. Era um palco gigantesco, 7.000 pessoas num evento, e aí eu fui palestrar, e às vezes a gente fica meio atordoado, né? Aí, junto ali no mesmo evento, palestrantes de peso, sabe? E aí você no mesmo palco, ali no caso era o Leandro Carnal, e para quem gosta de música, tem um grupo do Sul chamado Nenhum de Nós. Eu falei, cara, teve Inácio Luvan, teve Leandro Carnal e Nenhum de Nós no mesmo evento. Você vê isso como alguns marcos importantes, né? Agora, entre um e outro, e a vida acontece nos bastidores, tem aquele momento ali do treinamento 1 hora, 4 horas, 8 horas, e aí você vê os bastidores valendo a pena, né?
o tanto de livro que você lê, o tanto de gente que você contribui, o tanto de ação que você faz, você vê aquilo ali dando um resultado naquilo que a gente entende como positivo. Então tem 3 marcos aí pra gente ver. Mas legal, essa história do teatro, do cinema, aliás, foi 10 anos depois do Titanic ali, você se sentiu 10 anos depois, a Kate cara. Winslet ali, né? Muito Jack! legal. Muito legal. Ô Inácio, aí você falou aqui, né? Muitos livros, muitos treinamentos. Continua treinando, continua estudando. É preciso fazer isso mesmo, né? Porque assim, pra quem não conhece o Inácio eu conheci, sei lá, acho que 2015 ou 2016, eu entrei no Instagram, tem lá uns reels passando, umas fotos passando, e um tal de Inácio dando treinamento pra um monte de gente. E eu, pô, quem que é esse cara, né? Esse cara eu preciso conhecer. Afinal de contas, ele deve ser um concorrente meu. E fiquei acompanhando. Vem 2019, iniciozinho da pandemia. 2020. Foi 20? março que a gente Foi se 19 viu ou pela 20 primeira ali, vez. Foi março de 2020. Eu tô num treinamento Lá em sobre Alphaville. palestrantes. Eu vejo que ele lá é o Inácio. Né? E fiquei olhando assim, eu preciso entender como é que eu vou chegar nele para me apresentar. Afinal de contas, aquele cara é famoso, aquele cara é bom. E eu consegui, ele falou, Inácio, eu te conheço, eu te sigo, né? Enfim, qual é o contexto aqui? O Inácio estava estudando, né? O Inácio já estava ali um pouco mais consolidado do que eu e ainda estudando. É preciso mesmo estudar sempre, cara? Olha que legal. Eduardo, eu me sento muito mais na cadeira de estudante do que na cadeira de professor. Se a gente for pegar o meu tempo, é muito mais tempo me preparando do que fazendo. Então, a gente está passando ainda por uma fase de uma velocidade de informação gigantesca. A bandeira que eu levanto, algo que me deixa sempre atento é a fonte, né? Qual que é a referência bibliográfica que a gente tem? Então, e isso no dia a dia se dá como? Chega uma informação, não tome como verdade. Vai verificar. Só que a verificação, às vezes, é demorada. E aí já tem outra informação, a gente está numa chuva de fake news, de manobra. Então, a gente tem um grande desafio, no meu entendimento hoje, de estar nessa velocidade, falando, se posicionando, contribuindo, publicando, ao mesmo tempo checando. Ou seja, na minha perspectiva, a gente tem muito mais acesso do que tínhamos há 10 anos atrás. Só que a responsabilidade de uma boa informação hoje, ela é maior, porque eu tinha menos meios de comunicação, uma quantidade menor de informação, só que com normalmente fontes mais plenas, fontes sêniores, né? Hoje não, hoje todos nós temos, eu estou sem o meu aqui, o seu tá aí, você tem um celular próximo de você e ele vai aceitar o que você quiser dizer. Se é verdade, se é mentira, você vai para cima, vai para baixo. Aí, então, eu vejo que a gente tem esse desafio, sabe? E estudar, estar com outras pessoas também. Tem uma coisa que eu realizei ao longo desses anos foi o seguinte. Eu, em 2009, novembro de 2009, eu vou para a área de educação. Aí começa a dar os chamados treinamentos. Olhando hoje e entrando em tanta farmácia de ponta a ponta, semana passada eu estava com 9 farmácias da Bahia. Cara, antes de entrar aqui, já olhando para um grupo com 80 farmácias em vários estados, mas especificamente 80 em Teresina. Todas as semanas falando com muita gente. Entrando em farmácia, eu comecei a realizar uma coisa, Edu. A gente raramente treina na farmácia. O que eu estou falando esse treino? O treino para o Inácio, no meu entendimento, é você simular a realidade. Então, boa parte do que eu fazia dentro da área de educação, a gente chamava de treinamento. Hoje tem treinamento. Vamos falar sobre alguma coisa, antihipertensivos, anti-inflamatórios. Eram aulas. Aumento de repertório, aumento de conteúdo para os alunos, para os participantes. Nem sempre treinava. Quando a gente ia para a farmácia e atendia na real ali, supervisionado, ali a gente estava treinando.
Ali eu poderia melhorar a maneira de explicar uma receita vencida. Ali eu consigo dizer por que esse medicamento aqui eu tomo de manhã, por que esse aqui eu não posso errar o horário por nada, sabe? Então, eu vejo uma diferença entre a gente transmitir um conteúdo e treinar. E o grande presente que eu vi nos últimos tempos foi a possibilidade da gente fazer literalmente simulados da realidade. E o objetivo não é ser real. O objetivo é preparar o cérebro para quando ele estiver no real, ele conseguir encontrar bons caminhos rápido. E aí eu vejo uma grande oportunidade hoje no nosso mercado, que muitas vezes a gente contrata uma pessoa para trabalhar, quer seja um farmacêutico, quer seja um atendente, até mesmo uma pessoa que vai liderar, um gestor, e essa pessoa talvez, em toda a jornada dela, ela não tenha passado por um treino, um simulador daquilo que faz. E aí entra um outro negócio. Às vezes eu falo, turma, não vai dar tempo de treinar porque a farmácia é corrida e tal. Você consegue fazer 10, 15 minutos em casa? Aí quando começa, Inácio, aí não, em casa... Bom, aí eu começo a ver, então a gente vai separar o joio do trigo, de quem vai encarar e vai voar, porque nosso mercado tá bom, tá precisando de boas pessoas, tá precisando de gente qualificada e capacitada e afim de trabalhar e vencer os desafios, né? Agora, por outro lado, a gente ainda tem um movimento importante aí de despertar o interesse genuíno, a vontade de fazer um trabalho bonito, e aí o treinamento é uma dessas ferramentas poderosíssimas, que normalmente as pessoas nunca acionaram ela. Sabe aquela coisa da vergonha? Olhar em frente ao espelho e atender a pessoa mais difícil do mundo, que somos nós mesmos? Esse é o treinamento mais barato e simples que qualquer pessoa pode fazer. E às vezes a gente não faz. Então tem uma grande oportunidade em relação ao treinamento. Show. Eu tenho algumas referências, né? E eu digo assim que a primeira transformação que eu tive foi vendo uma palestra de um rapaz lá de Maringá, Robson Dutra, o nome dele. Ele palestrante, treinador também. E ele fala o seguinte: o funcionário mais caro que pode existir em uma empresa é aquele que você não treina. Porque ele vai fazer errado alguma coisa, né? E esse errado vai te trazer resultado que não é aquele que você busca. E invariavelmente o treinamento vai ajustar isso. E se você não... quem está sendo treinado não ajusta, você tem a oportunidade de dar feedback, né? Então é mais simples para os processos acontecerem, né? Mas dentro desse contexto, Inácio, de você evoluir, estudar, continuar em movimento, continuar estudando, houve aquele momento que você fez a reestruturação do plano de treinamentos e tudo mais da empresa que você trabalhou. Isso foi um desafio para o Inácio muito grande. Como é que o Inácio de hoje vê aquele momento, né? Foi legal? Porque assim, eu vejo que muitas coisas a gente fala de legado, né? E aquilo talvez tenha sido um dos grandes legados que você tenha deixado, né? Então, como é que foi esse momento? Como é que foi reestruturar isso? Houve desafios, resistências ou não? Foi tranquilo? Não dá para dizer que foi tranquilo, não, Edu. Naquele contexto, a gente está falando de 30 mil pessoas. E uma mudança por si só, ela já traz, sabe, aquela coisa de vamos arrumar aqui agora, porque vai mudar. A regra do jogo vai mudar. E uma coisa que é válido até realçar aqui, talvez o grande ponto que tenha feito a gente ter, eu vou chamar aqui de êxito naquilo ali, não foi um encaixe perfeito, mas foi um encaixe que funcionou e opera até hoje. Tem para mim que foi o plano de comunicação. Sabe? Então, assim, a gente tinha um bom projeto, o que a gente precisava de respaldo jurídico a gente teve, o que a gente precisava de informação do conselho, da presidência, dos vice-presidentes, da diretoria, a gente tinha. Então foi feito com muita responsabilidade. A gente tinha um ferramental maravilhoso, a gente tinha equipe, ou seja, a gente teve uma boa infraestrutura para montar um projeto que pudesse acolher os 30 mil funcionários do momento e mais. A empresa continuava e continua até hoje em ascensão, então precisava montar um plano que fosse perene para o tempo. Agora, se a gente olhar um pouco de fora, depois que aquela onda passou, eu tenho para mim que a parte mais importante foi a comunicação. A maneira como a gente comunicou isso. Então, no início, a gente estava tateando, estava entendendo como falar.
E num dado momento, inclusive o Start, a gente está gravando aqui em Curitiba, no Paraná, o Start foi em Londrina, a primeira cidade, porque aí o que a gente entendeu? Vamos fazer isso um plano por escrito, um e-mail, uma reunião com alguém? Não. O Inácio foi de cidade em cidade. Cara, a gente está falando aqui de um pouco mais de um ano, de segunda a sexta, eu em algum lugar do nosso Brasilzão, falando pessoalmente, sua vida vai mudar. Vão ter coisas boas, vão ter coisas que talvez você não vai gostar agora, mas a gente está olhando um pouco mais para frente, faz sentido ou não faz. Então, eu tenho para mim que o grande tesouro foi um bom plano de comunicação. E esse é um ponto interessante para o farmacêutico que atende alguém. Então, quando eu estou lá na... bati aqui. Quando eu estou lá na indústria, a minha comunicação boa vai ser legal. Claro que vai. Isso vai possivelmente abrir portas. Só que quando eu atendo alguém, quando eu tenho um consultório farmacêutico, quando, sabe, eu atendo no balcão que seja, quando eu tenho uma equipe, o plano de comunicação ele passa a ser fundamento. E ali não foi diferente. Então esse cuidado com a comunicação e encontrar, na hora que a gente encontrou o storytelling, na hora que a gente contou a história e o pessoal acolheu, pô, aí a gente falou, agora a gente vai ganhar um bônus aqui, talvez de décadas. E aí isso foi. E claro, não fiz isso sozinho, né? A gente tinha um time grande, um time de um calibre impressionante. Então tudo isso também, naturalmente, ajuda muito, né? E muito desejo de fazer aquilo funcionar, sabe? Muito desejo de proporcionar uma trajetória profissional melhor para as pessoas. E para contextualizar aqui, o que é esse negócio? A gente atrelou educação com a trajetória dos cargos. O que a gente percebeu? Existe uma certa frustração em alguém ser contratado como atendente e passar 10, 20 anos numa atividade nobre, mas não conseguir crescer. Um farmacêutico que é contratado numa farmácia e, cara, tô aqui há 10, 20, 30 anos, eu trabalhei quando eu entrei com um farmacêutico que era o senhor René, um boliviano, já com seus 60 e poucos anos e tal, e aí teve uma ocasião, Eduardo, que eu tava super feliz, cara. Eu vinha, veja, eu morava em Ouro Preto com R$250, mais ou menos, R$300. Trabalhava como monitor e eu tocando violão, tocava violão à noite nos barzinhos para poder pagar o negócio. Mas eu vivia super bem com R$300 em Ouro Preto, dividindo a casa com um monte de gente. Quando eu me mudo para São Paulo, eu tenho um choque, porque eu imaginei que daria, mas não dava, não. São Paulo é caro. É muito mais caro do que eu tinha imaginado. Então, é questão da grana. Quando eu fui para a farmácia, o meu primeiro salário foi R$2.000, alguma coisa, 2.046, alguma coisa assim. Edu, eu falei, agora eu fiquei rico, cara. Agora eu posso casar, agora eu vou ter minha casa, agora... Não. Aí chegou o primeiro salário, veio os descontos, você se acostumando com aquele modelo. Eu falei, bom, eu acho que vou ter que dar uma remada maior, né? Mas eu fiquei muito feliz com o salário do mundo que eu vivi e tudo mais, né? E aí, entro na farmácia, tem o seu René. Na hora que eu olhei pro seu René, qual que é o medicamento tal, ele pegava de costas, sabe, ele dava um show, eu olhava para ele e falei, cara, será que um dia eu vou conseguir saber perto do que o seu René sabe de interação medicamentosa e tal? Um belo dia, eu chego perto dele, ele era reservado, né, eu falei, cara, eu preciso perguntar, porque o seu René era eu amanhã, né? Aí eu chego para ele, seu René, eu posso fazer uma pergunta assim? Se o senhor não quiser responder, né? Não responde. Mas quanto é que você ganha? Porque, pô, se eu tava ganhando R$2.000 e eu já tava me sentindo rico, o seu René, ele se assustou, assim, ele ficou meio sem jeito e tal. Ele, ô, Inácio, eu ganho o mesmo que você. Edu, na hora que ele mandou essa, sabe quando você tem as emoções flutuando? Eu fiquei feliz no sentido, pô, o pessoal do RH deve ter gostado mesmo de mim, né? Porque já me colocou ganhando igual o seu René. Aí, por outro lado, eu pensei, ih, caramba, daqui a X 30 anos. Aí a ficha caiu. Para aquele meu momento de vida, começando, remando, tava super legal. Mas na hora que eu olhei 30 anos para frente, e o seu René ele não ganhava exatamente o que eu ganhava, não. Porque você tinha 3 faixas de salário, né? Então, começava com 2.000, depois ia para 2.250, depois para 2.500. Eu estava com 2, ele com 2,5.
Só que eu ia chegar nele em coisa de 6 meses. Ali caiu uma ficha, Edu, no sentido de se eu gosto disso aqui, eu preciso fazer alguma coisa dentro desse jogo, reconstruir na minha trajetória, para que eu continue aqui. Não é? Então, essas fichas que vão acontecendo no meio do caminho trazem a gente para um momento onde era possível o quê? Colocar uma projeção de crescimento para o farmacêutico. Então me encantou a chance de trabalhar com isso e de fazer isso dar certo, sabe? Então existe farmacêutico que quer ir para uma outra área, logística, trabalhar na central de distribuição, trabalhar no marketing, trabalhar no jurídico, tem farmacêutico fazendo direito e quer trabalhar com... Enfim, a gente tem N possibilidades, mas existe o farmacêutico que quer continuar na farmácia. Então como que hoje as empresas conseguem se reinventar para continuar proporcionando desenvolvimento, crescimento, né? Sobretudo financeira, compatível com uma vida digna, com uma vida legal. Então, participar desse plano para mim foi mágico, porque eu pude, de fato, colocar as mãos em um programa que poderia ajudar algumas pessoas. Imperfeito, naturalmente, hoje já seria um outro olhar, não é? Mas naquele momento a perspectiva era essa. Então, foi muito legal para mim. Show, show. E dentro desse movimento todo, existiu aquela parte que você pediu a demissão, saiu, montou, abriu o seu CNPJ, e dentro dessa jornada surgiu o portal Farmaceuticar. Coração amarelo, né? Existem alguns marcos aí. Como que surgiu isso, Inácio? Como é que você viu que a rede social talvez seria um catalisador, né, desse crescimento e acelerasse ainda mais essa jornada, né, de poder, inclusive, capacitar mais do que os 85 mil que você já capacitou até hoje? Esse é o poder do Paraná. Esse é o poder do Paraná. Isso não estava... É interessante o pessoal saber, porque às vezes você está scriptado, né? Não. Mas não, gente, não está scriptado não, viu? Isso é uma coisa interessante porque eu estava num circuito de treinamento de segunda a sexta. Era a caravana do Bora Farmaceuticar. Então a gente começava segunda-feira numa cidade e ia, cara, de cidade em cidade treinando. 12 de junho de 2018 ou 19, eu estava aqui em Curitiba e era Dia dos Namorados. Eu dei um treinamento numa avenida ali no centro, não me recordo o nome direito, se era Rio Branco, alguma coisa. E eu saí do treinamento, foi maravilhoso o treinamento, maravilhoso, mas no dia seguinte eu tinha que ir para uma outra cidade, aí eu fui para um hotelzinho dormir e tal, e liguei para minha esposa, né? E aí, feliz Dia dos Namorados, afastado e tal, eu não quis falar para ela que eu tava meio triste, meio borocochô, mas eu tava no sentido de, pô, eu quero poder fazer isso que eu faço, mas na hora que eu quiser estar com quem eu quero estar, eu também, sabe, essa possibilidade de mais presença, não é? Ou seja, eu tava fazendo uma coisa que eu gosto, que eu amo, mas eu tava abrindo mão de momentos com a minha filha e com a Débora, com a minha esposa. 12 de junho eu tava aqui em Curitiba. Naquela noite, deitado na cama do hotel, eis que eu pego o celular, eu olho para ele e falo, cara, deve existir alguma maneira por isso aqui, através desse negócio, deve ter um jeito de até alcançar mais pessoas e viajar menos quilômetros físicos, mas viajar mais quilômetros digitais, não é? E aí eu devo ter jogado no Google, alguma coisa assim, Edu, como crescer não lembro, Facebook talvez na época, ou Instagram, alguma coisa assim. E a resposta foi muito básica. E às vezes a gente quer uma resposta complexa. Não sei se você já passou por isso, se quem está vendo a gente, ouvindo. E a resposta era assim: se você quiser crescer nas redes sociais, né, curta os bons comentários das pessoas, responda os bons comentários das pessoas, siga boas pessoas e relacione-se, porque esse trem aqui é de relacionamento, é uma rede social. Eu li aquilo e falei, cara, mas deve existir um mecanismo, uma fórmula, né? Eu falei, bom, não tenho nada a perder. Peguei o dedão e fui, cara, curti, pô, que essa pessoa aqui. Aí eu conversava com ela na conversa, respondendo e tal, e foi. Aí essas pessoas começaram a retribuir. Pô, Inácio, que legal e tal. Aí começa a
ter mais seguidores. Eu falei, bom, agora vou ter que começar a fazer uns conteúdos aqui. Os meus conteúdos eram foto de treinamento. Terminava o treinamento, foto, e aí estrada e café. Foto de treinamento, poeira e café. E, cara, vivi tanta coisa bacana de gente que chama você para almoçar. É muito bom também, né? Eu gosto do quilômetro, mas eu queria que fosse um pouco menos. E aí, Edu, começa essa fase de mais dedicação com a internet, que para mim é mais dedicação com as pessoas. E eu organizei isso. Manhã, tarde e noite, 15 minutos. 15 minutos de manhã, 15 minutos meio início da tarde e 15 minutos na noite. Por quê? Eu comecei a ficar tão aficionado nisso que eu falei, o próximo 12 de junho eu estarei com a Débora, que o Instagram me bloqueou. Ele me colocou como um robô. Tipo um comportamento de robô, porque eu fiquei frenético naquilo. Eu conversava com Deus e o mundo, eu curti o comentário do Deus e o mundo. Cara, todos os CRFs eu sigo, todas as postagens do CRF eu comentava e comentava com quem comentava, e aí o Instagram me deu um bloco lá e falou, ó, você tá com comportamento de robô. E aí eu organizei a casa, então eu vou fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Eu vi que deu certo, agora... Encontrou o padrão. Agora encontrou um padrão. E além de foto de turma, café e estrada, aí eu comecei a trazer conteúdo. E aí que chega no portal. O que é o portal? O portal Farmacêutica, ele acabou virando a biblioteca que eu fui montando ao longo desse período. Então, todos os treinamentos que eu fiz, todos os cursos que eu gravei, que eu registrei, eles estão hoje disponibilizados dentro do portal. Então, acaba que é um acervo. E aí, até, inclusive, se o pessoal que estiver assistindo a gente quiser, porque boa parte desses materiais são gratuitos. Tem uns treinamentos que são pagos, eventuais, mas tem um acervo, Eduardo, que eu desafio alguém a zerar. Eu tenho um aluno só que zerou o jogo, do Espírito Santo. Chama Lindomar Paixão. O senhor conhece. O Lindomar é o único aluno do portal Farmacêutica que assistiu todos Então, assim, quem quiser, me manda aí uma mensagem e tal, a gente gera um acesso, né, a isso que é um ecossistema de crescimento profissional nosso, né, dentro da área da farmácia. Que legal, cara. E a história do Coração Amarelo? Aí acho que foi pandemia. Pandemia, o amarelo por quê? Amarelo é a cor da farmácia, certo? O Coração Amarelo surgiu quando a gente, no início da pandemia, começou uma coisa do, cara, eu não tenho EPI, eu não tenho máscara para o farmacêutico, estava faltando álcool para gente, assim... nitidamente, né? Ninguém esperava que ia acontecer uma coisa tão grave na história da humanidade, e de repente o farmacêutico estava dentro disso, literalmente dentro disso. E o Coração Amarelo ele veio com 3, que era um coração amarelo antes, depois, e antes, durante e depois de qualquer coisa que o mundo possa passar. Então era como se fosse uma bandeira para retratar o quão necessário é o nosso trabalho, o quão importante é o nosso trabalho. E o quão importante também é a gente estar junto. Eu vejo algumas discussões que, de alguma maneira, segregam, separam. E eu vejo que a minha leitura é, a gente deve pensar diferente, mas pensar junto para pensar melhor. Então, enquanto farmacêuticos, eu escuto muito, viajando o país todo, cara, e não é uma coisa do Sudeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste, é do Brasil todo. Puxa, a classe farmacêutica é desunida, isso me machuca tanto, porque a classe não existe. Que classe é essa? A classe é formada por pessoas, então você está me dizendo que pessoas, farmacêuticos e farmacêuticas, é que não querem se unir, porque se eu, Inácio, quero me unir a Eduardo, a gente vai se unir. Então mas cara, isso vem fundo nesse coração amarelo. E eu tenho para mim que é uma decisão nossa, a segregação, ou a gente fala, ó, a gente tem problema, eu também trabalho muito com fisioterapeutas, com médicos, puxa, todas as áreas têm os seus desafios. Então não é um privilégio do farmacêutico ter, sabe, discordâncias. Porém, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar unido. Eu entendo que
nesse nosso contexto, quanto mais unidos estivermos, não pensando igual, pensando diferente para pensar melhor, a gente tem chance. Se a gente ficar brigando com a gente mesmo, perdendo para a gente mesmo, aí a gente sabe o que já é um problema passa a ser um problema ainda maior. Então o Coração Amarelo é esse resgate, ou essa tentativa de resgate de dar luz para a importância do nosso trabalho, para a importância de um trabalho farmacêutico com dignidade, com ética, com respeito, com zelo, não é? E aí entra o coração, porque é o amor, tem para mim que é a maior força que existe na humanidade, é o amor, e o amarelo que é cor da farmácia. A nossa cor, né? Show. Eu sempre digo que a gente tem que se unir para divergir, para depois convergir, né? Então é um caminho interessante aí pra gente construir boas ideias. E dentro dessa jornada toda, cara, o que você poderia compartilhar pra galera que foi o seu maior aprendizado? Maria. A gente vem aprendendo tanto, Edu. Cara, eu talvez não aprendizado, mas dos maiores desafios, respeitar, sabe? Respeitar que cada um tem seu momento, respeitar que cada um tem as suas habilidades, cada um pode contribuir de uma forma e não, de alguma forma, não tentar fazer com que as pessoas sejam iguais a gente ou parecidas com a gente, sabe? Que elas sejam elas e que a gente consiga construir um ecossistema que funcione. Eu tenho para mim que uma das coisas que eu aprendi é que a gente, na nossa história, Farmácia Brasil e Farmacêutica Brasil, a gente, por algumas questões, a gente veio perdendo a mão, no sentido de farmacêuticar. O que é isso? Fazer o nosso trabalho de essência farmacêutica. Então a gente foi adicionando responsabilidades, adicionando trabalhos, atividades, só que a gente foi deixando de lado o lance do cuidado farmacêutico, de poder ajudar como farmacêutico, como mais ninguém pode, como farmacêutico. Então, o que eu venho olhando e apreciando cada vez mais é uma nova geração, e às vezes uma geração antiga com um novo olhar, trazendo farmácia para o seu trabalho, trazendo um cuidado para o seu trabalho, dar importância que cada dose merece. E mais do que isso, uma vez na faculdade, me ocorreu que o farmacêutico tinha como principal desafio, isso deve ter sido algum trabalho, era fazer com que as pessoas tomassem menos medicamentos, sabe? E aí aquilo conversou muito comigo, porque o medicamento é uma ferramenta do farmacêutico. E olha que louco. Se não tem o medicamento, eu continuo tendo farmacêutico. Ou seja, eu tenho sim uma proximidade com as medicinas, né? Com os processos medicinais. A minha jornada é essa, ir para a natureza, ver o que na natureza cura o que, salva o que. Por outro lado, o meu grande trabalho é conseguir fazer as pessoas não precisarem de medicamento. E eu vejo que a grande vitória nossa é quando a gente reduz 7 medicamentos para 6, para 5, para 4. Né? Por quê? Porque a gente sabe que um medicamento ele resolve uma coisa, mas ele vai comprometer alguma outra, vai interferir. Às vezes não vai piorar, mas vai interferir em algum outro sistema. A gente vem buscando tecnologia cada vez mais eficiente para ir num ponto e resolver num ponto. Né? Um dos meus trabalhos foi com nanotecnologia, que é essa... uma dessas frentes da gente tentar resolver coisas cada vez mais pontuais. Se o problema é na mão, vamos tratar a mão e não vamos mexer no braço, né? Vamos tratar a mão. Eu imagino que a gente vai evoluir com isso. Só que quando a gente traz para o nosso dia a dia, às vezes isso passa batido. E eu não quero acreditar que é normal, sabe? A gente depositar no medicamento a salvação. Eu depositaria sim no farmacêutico. Senta aqui, deixa eu estudar. Às vezes, cara, falta higiene no banheiro da pessoa, eu tô colocando medicamento, eu não vou vencer aquilo nunca se eu não for na fonte, se eu não resolver o banheiro. A pessoa tá tratando de algum problema respiratório, a parede dela é úmida, a parede dela tá debaixo de uma janela, sabe? Então tem coisas que o farmacêutico, ele consegue ajudar e aí ir reduzindo. Esse é meu grande, acho que talvez o aprendizado, porque... É difícil pra caramba fazer isso.
É difícil pra caramba ser essa pessoa que consegue concatenar tanta informação de saúde e falar com tantos profissionais de saúde, porque o farmacêutico normalmente é o elo, né, entre os profissionais. Porque chega um tratamento, você pode conversar com o dentista da pessoa, o fisioterapeuta dela, o nutricionista dela, o médico dela, ou 2, 3 médicos, dependendo do paciente, né, que tem um reumato, tem um clínico geral, tem um cardiologista. O farmacêutico ele consegue ser essa matriz, esse elo, esse ponto de ligação. Então, talvez o grande aprendizado seja realizar que o nosso trabalho não se resume ao medicamento, sabe? Boa. Você diria que isso aí seria o farmaceuticar de fato? Fazer o trabalho como sendo sua arte, né? Ter orgulho do que você faz, sabe? E dormir à noite. Eu falo muito do sono, porque eu adoro dormir. Só, mas né? Cara, eu sou preguiçoso pra caramba. E ter uma noite boa de sono, saber que a gente erra, a gente vai continuar errando, só que a nossa orientação é pro acerto, não é? Sim. Então, você se orgulhar de que durante todo o dia de hoje, você buscou acertar, você buscou ajudar, você buscou contribuir com aquilo que você sabe hoje. Espero que amanhã a gente possa ter mais conhecimento. Então, é assim uma coisa super especial, Eduardo. Legal. Ô, Inácio, para a gente finalizar, quais seriam as habilidades ou competências que você julga ser importante para que eu consiga farmaceuticar? Uau, vamos fazer a tese do MBA aqui agora, então. Você veio afiado hoje com as perguntas, hein? Olha, uma coisa que eu já citei aqui, comunicação. Então, se a gente não estiver desenvolvendo a nossa comunicação, certamente vai chegar um momento que a gente vai ter um problema. E isso pode ser um problema com o paciente, isso pode ser um problema com a equipe. Não é? A gente pode dar aqui vários exemplos. Eu passei por uma situação, eu não sei se eu vou contar isso aqui não, às vezes eu vou contar rapidinho. É o seguinte, eis que chega um paciente na farmácia e solicita ali pra gente, com a prescrição de um enema. Não sei se todo mundo tá, né, aqui com a gente no podcast sabe o que é enema. Se não tiver, vai dar uma pesquisada e você vai ver pra que é. Tem gente que já usou, não é adequado. Né? E, cara, eu errei sem saber que estava errando. Isso é horrível, né? Os pontos cegos e tal. Então eu peguei o medicamento, tinha outros ali, eu só dispensei. Fiz um trabalho pífio, fiz um trabalho horroroso. Eficiente do ponto de vista tempo de atendimento, sabe? Eficiente do ponto de vista educação. Mas um trabalho farmacêutico horroroso. Simplesmente dispensei. Dali a pouco ele volta já meio que bravo e pediu outro, porque o primeiro não tinha funcionado. Eu só estranhei. De novo, fiz um trabalho medíocre e eu dispensei. Aí agora ele volta bravo da vida e fala, cara, esse negócio não funciona, o que tá acontecendo? Aí, na terceira, imagina se a pessoa vai e volta, o tempo que ela perdeu. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Como é que você está usando? Por que eu não fiz, né? Enfim, ele estava usando de uma maneira equivocada. Não ia fazer efeito mesmo. Então, na hora que eu expliquei como que usa, e a maneira de usar, ela tem umas particularidades. Então, assim, você tem certa paz e tranquilidade para poder explicar, funcionou. Mas, cara, eu deixei chegar na terceira vez. Por quê? Porque eu estava atendendo no modo robotizado. Tá na receita, peguei o próximo e fila, não sei o quê. E, cara, eu não dei a devida atenção. Então, a comunicação, ela vale tanto para o paciente. Graças a Deus, nesse episódio, eu não comprometi a integridade física, né, da pessoa, mas em outras situações eu poderia ter machucado alguém, né? A farmácia, ela não perdoa o erro, né? Que é a vida. Então, a nossa margem é beirando a zero, né? Nesse caso, foi incompetência pura. Então, a comunicação é importantíssima. Ou para poder fazer o time vir com você. Né? Então, comunicação é uma. Outra coisa é visão. Eu viajando muito, eu vejo que a gente está com a visão muito turva, a visão de futuro muito estreita. Eu vejo muito pessimismo
É claro que o pessimismo é muito mais barulhento do que o otimismo, mas eu vejo numa proporção grande o pessimismo dos farmacêuticos com o futuro da profissão, com o futuro do seu próprio papel, né? E isso é uma coisa preocupante. Então, a visão estratégica, o desenvolvimento de uma visão de longo alcance, você poder participar de fóruns, você poder ter um de farma para poder abrir seus horizontes, aprender com as histórias de outras pessoas, isso para mim é riquíssimo, é belíssimo. Então, quem estiver ouvindo a gente já é nota 10, porque, cara, se chegou até aqui, então é nota 1000, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, os farmacêuticos, ainda talvez não tenham se despertado para tanto conteúdo bom de qualidade que hoje a gente tem no mercado, inclusive aqui tem um, não é? Então a visão estratégica, ela sem dúvida nenhuma entra também. E eu vou colocar mais um tempero aqui para a gente fechar. Negociação. Negociação porque é uma habilidade que normalmente a gente na faculdade não tem, na escola talvez não tenha tido nada, e eu vejo farmacêuticos sofrendo para poder negociar o valor do seu passe. Se você não sabe negociar o valor do seu passe, você não consegue montar um argumento plausível para justificar o seu passe, você vai entrar naquilo que é o trivial. Esse é um ponto. Tem farmacêutico que sofre para poder ir para um casamento porque não consegue negociar a data, porque o sistema é difícil, é enrijecido. Tem farmacêutico que não consegue negociar o tratamento do paciente, que é um grande desafio, fazer o paciente entrar no tratamento. A gente tem um grande problema de saúde, que é a adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento precisa de persuasão, precisa saber negociar isso para o cliente, para o paciente, falar, pô, eu vou entrar nesse tratamento, a gente vai fazer um novo exame e a gente vai ver esses indicadores melhorando. Então, para a gente fechar esse trio aí, comunicação, visão apurada e negociação. Show. Eu tive um professor no MBA, Eduardo Marosca. Ele fazia uma pergunta e ninguém conseguia responder. Que está pautado nessa questão da negociação que você citou aí, né? Por que eu devo contratar o Inácio e não o Eduardo? Inácio, qual é o seu diferencial? Ah, eu atendo bem. Não, atender bem não é um diferencial. Todo mundo atende bem. Não. Ninguém consegue pensar nisso. Então, acho que está bem alinhado a isso que você falou. E, de fato, farmacêutico é difícil, né, cara? Quando você vai pensar no... Que é bom. No todo. Que é bom. Porque não é todo mundo que vai conseguir fazer. Não é todo mundo. Então, a pessoa que levanta a bandeira, cara, já tá largando na frente. Show. Inácio, mais de 1 hora de papo aí já, cara. Passa rápido. Eu tenho certeza que tem muitas outras histórias, mas eu gostaria muito de te agradecer, né? De você ter participado aqui com a gente, ter saído da sua casa, vindo aqui, dedicado, né? Então, muito obrigado mesmo, né? Eu espero que você siga aí fazendo mais corações amarelos, conseguindo, né, impactar o número maior possível de farmacêuticos para a gente ter mais farmacêuticos farmaceuticando, né? Que vai valorizar e fortalecer muito a nossa profissão. E quem vai ganhar mais é o paciente, né? É a população como um todo. Então, muito obrigado mesmo. Gostaria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal aí e também desse um pouquinho qual é a sua visão, né? A gente acabou de falar de visão. Qual é a sua visão para a nossa profissão para os próximos anos? O que você vê acontecendo no mercado? O que você acredita que o pessoal deveria, né, às vezes, pensar um pouco mais? Eu vou buscar um pouco mais isso porque isso provavelmente vai se destacar mais. E também deixa suas redes sociais aí para o pessoal te encontrar depois. Maravilha, Eduardo. Muito obrigado, do fundo do coração. Eu tenho um carinho enorme pelo estado do Paraná. Estar aqui com o Conselho Regional de Farmácia do Paraná, para mim é um motivo de muita felicidade, de muito orgulho, não é? Então, muito obrigado a você, a todo mundo do Conselho, a todos os farmacêuticos e farmacêuticas do estado do Paraná dessa contribuição que vocês jogam para o Brasil, né? Porque na hora que entra na internet, isso é do mundo, não é? Então, prazer estar aqui. Em termos de visão, assim, são muitas variáveis. Então, talvez seja mais rápido, talvez demore um pouquinho mais, mas eu acredito mais e cada vez mais numa frente de trabalho do farmacêutico autônomo. A gente vem de uma sequência de décadas onde o farmacêutico tinha algumas possibilidades. Normalmente indústria, análises clínicas, às vezes alguma indústria química e majoritariamente ali a drogaria. E isso traz numa leitura de 10, 15 anos atrás um sistema ok, só que uma maneira de trabalhar.
O que eu vejo hoje é o farmacêutico se descolando um pouco disso e indo muito para um lado de um consultor. E também, naturalmente, né, de uma pessoa da ação, de uma pessoa da iniciativa. E isso vem através da autonomia. Então, hoje, quando eu olho para um farmacêutico que está dentro de um cenário farmácia, no modelo de trabalho CLT, eu vejo que o modelo é esse, mas a mente dele já começa a traduzir de uma outra maneira, onde ele tem uma possibilidade hoje de fazer uma série de serviços, de prestar uma série de serviços, soluções farmacoterapêuticas que a gente há 15 anos nem acreditava que seria possível. E como um próximo capítulo, eu vejo o farmacêutico, que já é um profissional muito próximo da sociedade, eu vejo ele ainda mais próximo. A nossa área ela é gigantesca, a gente tem, como você bem citou, né, já a gente vai bater a marca oficial, né, talvez já tenha um pouquinho mais, enfim, de 400 mil farmacêuticos no Brasil. O Brasil tem uma quantidade de faculdades de farmácia muito elevada, é um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, ou seja, o nosso mercado farmacêutico ele é muito amplo, ele é muito próspero, mas a gente também tem muitos profissionais já no mercado e chegando no mercado. Então, quando eu digo isso, eu digo também no sentido de se diferenciar, no sentido de você entender um pouco dos movimentos e falar, opa, peraí, existem novas maneiras de contribuição com o meu conhecimento. Uma delas são as que a gente já conhece. E eu vejo que a autonomia com o dobro, o triplo de responsabilidade. Então é importante também, todas as vezes que a gente fala, bom, eu assumo, você tem que lembrar que é o seu ombro que tá segurando a peteca. Então, para quem tem fibra, para quem é corajoso, corajosa, eu vejo esse caminho. E uma mensagem para a gente é continuar tendo sonhos, continuar acreditando no potencial de cada um. Uma vitória de um profissional farmacêutico, e vocês aqui retratam tantas vitórias, é uma validação para a próxima vitória de cada um. Então, para quem estiver ouvindo a gente, quem estiver vendo a gente, sabe, entender qual é a sua próxima vitória profissional, porque o jogo sou eu contra eu mesmo. Não é? Não tem Eduardo, não tem Inácio, não tem Conselho, não é eu contra eu. Então, o que eu preciso fazer para que nessa semana eu faça uma semana melhor, não é? Então, é acreditar em si e ter um sonho por qual lutar com todas as suas forças. Que legal. Inácio, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, né, deixa o seu like aqui neste vídeo, deixa o seu comentário se você tem uma pergunta para o Inácio, se você tem uma pergunta para o Conselho. Enfim, diga também qual foi o seu melhor insight aqui desta conversa e o que a gente espera que você farmacêutico, né, cada vez mais aí, conforme o nosso amigo Inácio nos contou aqui nessa pequena jornada, né, da história dele. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio do De Farma para Farma. Até mais.